Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo quero conversar com vocês sobre os decretos de âmbito federal, estadual, distrital e municipal no combate à pandemia Covid-19. Essa semana o presidente da República editou um decreto permitindo que academias de esporte, salões de beleza, barbearia pudessem ser abertos no país. E logo vozes começaram a defender que esse decreto de âmbito federal deveria se sobrepor aos decretos estaduais e municipais que proíbem esse tipo de prestação de serviço nos seus respectivos territórios. E é uma interpretação um tanto equivocada. Por quê? Porque nós temos que analisar qual é a natureza jurídica de um decreto do âmbito do Poder Executivo, o decreto regulamentador. O decreto regulamentador, a natureza jurídica dele é de ato administrativo e não lei, na estrito sensu, aquela que provém do parlamento ou que surge no parlamento. Realmente, o artigo 24, parágrafo 4º da Constituição Federal, determina que a superveniência de lei federal suspende a eficácia na legislação estadual ou municipal naquilo que lhe for contrária. Só que nós não podemos aplicar o artigo 24, parágrafo 4º em relação aos decretos regulamentadores do combate à pandemia, aqueles que definem as atividades essenciais. Então, tanto é que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6341, na relatoria do ministro Marco Aurélio, determinou a competência comum administrativa entre os entes da federação. Talvez é o termo utilizado ali pela Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, utilizando a expressão concorrente, competência concorrente, possa ter levado a algum tipo de confusão na interpretação jurídica, porque na realidade, quando se fala em competência concorrente, ela nos remete à competência legislativa, e quando se fala em competência comum, essa expressão nos remete à competência administrativa, que é o caso dos decretos aí de definição de atividades essenciais ou não no combate à pandemia. Então, não é porque o presidente da República editou um decreto de âmbito federal permitindo que salões de beleza, academias pudessem abrir, que eles serão abertos imediatamente. Vale aquilo que está determinado nos decretos de âmbito estadual e, respectivamente, nos decretos de âmbito municipal. Então, nós não podemos confundir decreto com lei. Decreto é ato administrativo, está presente na competência do comum dos entes da federação, no artigo 23 da Constituição Federal, e não competência concorrente legislativa entre os entes da federação. Então, não há a possibilidade de um decreto de âmbito federal se sobrepor a um decreto de âmbito estadual e municipal. A própria Constituição permite que estados, Distrito Federal, e municípios e a própria União deliberem sobre competências administrativas. E nessa ADI aí que foi interposta no Supremo Tribunal Federal, a liminar do ministro Marco Aurélio foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, afirmando que trata-se de uma competência comum entre os entes da federação. Então, o decreto de âmbito federal, ele acaba sendo uma orientação aos governadores e prefeitos, mas eles não estão obrigados a seguir o decreto de âmbito federal, podendo cada um, dentro do seu território, deliberar de acordo com a realidade da sua localidade. Ok? Espero que tenha ficado claro aí essa interpretação dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal. Um abraço e até mais, pessoal.